não poderia falar sobre liderança se não tivesse um líder, um mestre, um mentor sobre liderança. Neste caso é o Espírito Santo, que é o meu líder, é o meu mestre, é o meu mentor sobre liderança. Por esse mesmo motivo é que o segundo livro que eu escrevi, que é Liderança e Gestão de Equipe, também por inspiração divina, eu registrei que liderança é amar, amar é servir, servir é um ato de sabedoria que se consubstancia no temor a Deus, que é praticar o bem sem desviar do mal. Também é atribuída esta definição de liderança pelo meu mestre, pelo meu líder, pelo meu mentor, que é o Espírito Santo. Depois passei para o primeiro livro, Orações Poderosas, Catologia de Orações, que é lido pelo Espírito Santo, que já foram 2 edições, primeira e segunda edição. Esses livros, eles resultam em orações semanais que eu escrevo todas as quintas-feiras, antes de separando para fazer o trabalho de gravar podcast, que é onde converso com bons líderes moçambicanos. Antes de eu fazer para esse encontro, eu fico separado das 7 às 10, 3 horas de tempo, e fico esperando separado, fico a registrar, a escriturar orações. E já faço isso há 5 anos. Então, ao fim de cada ano, o agregado de 52 orações sequenciadas sai um livro. Então, agora estou para publicar a terceira edição, que vai ser o meu 8º livro. E depois, o 5º livro é Teologia Africana, também um livro tipicamente sobre liderança. É um livro que é ambicioso, porque ele desafia-nos a dizer qual é o testemunho profético que a África tem sobre o Evangelho para o resto do mundo. Porque o normal é qual é a lógica sobre o cristianismo numa visão eurocêntrica. Então, o livro Teologia Africana é a ambição de apresentar uma perspectiva sobre o testemunho do Evangelho da África para o resto do mundo, que eu fazer o sentido inverso. Sabemos que o resto do mundo, estamos a falar da Europa, os países mais desenvolvidos. Quanto mais países se desenvolvem, a tendência é tornar-se ateus, é se separar. Portanto, o homem, por natureza, Deus foi falando para Moisés que eu vou levá-los na terra prometida, mas quando chegarem na terra prometida, quando vocês se fartarem, vocês vão se desviar. E o homem é assim, quanto mais ele desenvolve, progride, cresce, adquire poder de todas as formas, financeiro, formação, por aí em diante, a tendência é se distanciar da verdade. Então, este aqui é o objetivo deste livro, Teologia Africana. O 6º livro é Liderança Espiritual. Este livro resulta de reflexões também que fazia em separado. Quando eu falo separado, é mesmo separado. Sistematicamente, eu entro em solitude. Solitude é diferente de solidão. Solitude é estar consigo mesmo, ter conversas interiores e conseguir perceber mensagens. Depois, com espontaneidade, registrar instruções, dar assim uma direção, partilhar uma ideia, uma instrução sobre liderança. E eu fazia isso e gravava, tendo um canal, mais algum espaço onde partilho esse trabalho que eu quero falar. Então, gravei nessa sequência cerca de 110 videoaulas e juntei as primeiras 20 videoaulas, saiu o primeiro livro de liderança espiritual, que significa que posso ter dado-nos 4 livros de liderança espiritual que é non-FIF nos próximos anos. Depois do 7º livro que eu publiquei, que eu escrevi, não publiquei, vou publicar para esse mês, final deste mês, é Diálogo de Defesa chamado Apostólico. Este livro resulta de uma comunidade que emergiu das aulas de discipulado que eu dou, que agora chamamos de formação em teologia, que é uma escola de profetas. Então lá dou instrução, formação de liderança espiritual na base da Bíblia Sagrada
E depois tem esse um grupo que recebe essas formações já há 4 anos. E também muitos devem conhecer esse trabalho, se não conhecem podem ver, está lá no YouTube. Então depois eles recebem essas aulas e eles iam refletir com outros cristãos, vizinhos, familiares, nas suas comunidades. Enquanto eles faziam isso aos domingos, como um culto de bairro, do grupo, eles depois voltavam com perguntas de todo tipo, diretamente relacionadas com aquilo que era o conteúdo desta oração. Esta oração, de qual estava as aulas de formação em teologia, todas interligadas, eles voltavam com questões e colocavam as questões. E depois também, guiado pelo Espírito Santo, respondia essas questões. Isso foi se fazendo em forma de um diálogo entre eu e a comunidade. Esta comunidade fazia-se representar por um porta-voz e trazia essas questões. Enquanto conversávamos, ele gravava em áudios. Fizemos esse diálogo durante 1 ano e ao fim de 1 ano escrevemos o áudio para texto e resultou este livro que é chamado Diálogo de Fé, chamado Apostólico. Os livros que já publiquei, os 5 e os 2 estou para publicar no final deste mês, mais os 3 que, se Deus quiser, vou publicar até dezembro, e mais outros que ainda estão para criar. Podem ser encontrados na livraria Grupo, podem ser encontrados na CIPAD. Também já fiz chegar algumas amostras do CIPAD e eles estão no processo de revisão. E também podem ser encontrados através de uma livraria online que com Fala Trabalho, e também podem ser encontrados através da organização que eu represento, que é a Academia de Liderança CEP. Então, sobre livros é um pouco disso que eu faço. Eu tenho uma perspectiva sobre liderança um pouco diferenciada, porque eu sou sistematicamente a refletir sobre liderança. Então, se muitos dizem com intuição, com rapidez, que liderança é influenciar, eu digo que liderança é criar. Por quê? Porque liderança tem 2 dimensões. Liderança tem uma dimensão horizontal, mas a liderança tem uma dimensão vertical. Na dimensão horizontal nós influenciamos, mas na dimensão vertical nós criamos. E por quê? Porque todo líder, ele é constituído para primeiramente servir a Deus. E o líder só compreende como é que pode servir a Deus se estiver conectado com esta fonte superior. Então, esta aqui é a dimensão vertical. Por isso é que os líderes mais ousados, como Moisés, são aqueles líderes que até negociam com Deus, no sentido de que eles são intercessores. O trabalho do líder é interceder pelos outros, interceder pelo país, interceder pelo governo, interceder pelo outro. Então nós, quando somos mais ousados pela fé, quando nos fechamos no fim do dia, estamos a orar, também interceder por todo mundo. Então é um pouco disso que eu falar sobre liderança.